Olá, está começando mais um Universo Administrativo. Comigo, Alberto Hidra. E no programa de hoje você vai ver teoria comportamental, como funciona, depoimentos e muito mais. A base da teoria comportamental é a ênfase nas pessoas e tem uma concepção de homem administrativo, sendo o indivíduo racional tomador de decisões em participações nas organizações. A base da teoria comportamental é a ênfase nas pessoas e tem uma concepção de homem administrativo, sendo o indivíduo racional tomador de decisões em participação nas organizações, além de uma visão tendenciosa. Dividida em teoria comportamental e teoria do desenvolvimento organizacional, atua dentro da organização e toda sua estrutura, com foco no papel desenvolvido pelas pessoas e os meios envolvidos nessa esfera administrativa. A comportamental é considerada uma resposta à oposição entre as abordagens clássicas e as relações humanas. Se opõe à teoria clássica e é contra o modelo mecanicista da teoria burocrática, apesar de condizer com os aspectos sociológicos da nova concepção da organização desse modelo burocrático. Identificando a estrutura de um comportamento organizacional, a teoria do equilíbrio tem a organização como sistema de comportamentos sociais de inter-relações dos participantes. Cada participante recebe incentivos em troca de suas contribuições para a organização. Essas contribuições se mantêm enquanto os incentivos que recebem forem maiores ou iguais que sua participação como contribuinte. Das colaborações vêm os incentivos e dos incentivos vêm as colaborações. Enquanto esses aportes forem suficientes para proporcionar incentivos, a organização tem como induzir os participantes a prestarem novas contribuições. Os fatores que rodeiam uma organização são os participantes, diretamente os empregados, investidores, fornecedores e clientes. Dentre esses participantes estão suas contribuições e seus incentivos, sendo as contribuições investimentos pessoais e os incentivos o retorno esperado. Se houver um alto grau de interação entre os objetivos individuais e os organizacionais relacionando a contribuições e os incentivos, e a organização passará a ser mais produtiva que as demais. A conclusão sobre a natureza humana coloca o homem como um animal social dotado de necessidades, de um sistema psíquico e orientado para concluir objetivos sobre a influência do comportamento que pode tanto cooperar quanto competir. Como era adepto da psicologia humanista, Maslow observou que a motivação estava diretamente ligada à satisfação de necessidades, o que usou como motivação para a criação da conhecida pirâmide de Maslow, onde necessidades estão organizadas em uma pirâmide que tem como base as necessidades primárias, que foram definidas como fisiológicas e segurança, já as secundárias como sociais, de estima e autorrealização. Rosberg tem como objetivo de entender os fatores que causariam insatisfação e aqueles que seriam os responsáveis pela satisfação no ambiente de trabalho. Os fatores higiênicos são os necessários para evitar que o funcionário fique insatisfeito, mas para Rosberg, o oposto de satisfação não é insatisfação, mas nenhuma satisfação. Os fatores higiênicos são suficientes apenas para evitar que as pessoas fiquem desmotivadas. Já os motivacionais é como um fator intrínseco. A presença do fator motivacional produz motivação, e a sua ausência não produz satisfação nenhuma. Já a teoria de McGregor aborda os perfis de comportamento dos funcionários de uma empresa. Ela se divide em X e Y e coloca o modo de agir do funcionário como resultado do trabalho. Quando o funcionário é de X, o seu comportamento deve passar pelo que a psicologia chama de reforço positivo, a fim de atingir comportamentos mais fortes, ou seja, deve ser altamente incentivado e motivado. Comportamentos que indicam o reforço negativo, os quais levam à penalidade, são mais fracos, pois o funcionário passa a agir a fim de evitar a punição, podendo levar facilmente o comportamento à extinção.
Elas costumam ser pessoas que preferem ser orientadas para a conclusão do trabalho e que não gostam de tomar grandes responsabilidades e decisões. É necessário que a empresa busque meios para influenciá-las a dar o seu melhor. Já os funcionários Y são pessoas altamente competentes e responsáveis que colocam toda a sua força e empenho para estar dentro das características de onde trabalha. Eles atingem os objetivos propostos pelas recompensas associadas, dispensando o controle rígido e punições justamente por serem altamente preparados. Assim como o funcionário X, funcionam muito melhor sobre o controle positivo. Na psicologia, ambiente é dado para além do espaço físico, englobando a história de vida, assim como suas relações sociais com os outros e consigo mesmo. Todo comportamento depende do ambiente. Para que o desempenho de uma organização seja melhorado, é preciso que ocorram mudanças nas áreas da estrutura organizacional, na área tecnológica, de produtos e serviços. É preciso também que a cultura organizacional seja envolvida por novas atitudes, percepções e expectativas, por uma nova mentalidade, novas e melhoradas habilidades e competências e, assim, novos resultados. O iceberg da cultura organizacional são divididos em aspectos formais e abertos, e aspectos informais e ocultos. Os formais e abertos são componentes visíveis e publicamente observáveis, orientados para aspectos operacionais e de tarefas. Já os informais e ocultos são componentes invisíveis e cobertos, afetivos e emocionais, orientados social e psicologicamente. A administração tradicional tem uma avaliação negativa das pessoas e não aceita as diferenças individuais. O poder administrativo frustra e aliena, dando ênfase aos cargos e não às pessoas. A autoridade única restringe a comunicação, evitando os riscos e mudanças para fins de desenvolvimento interno e pessoal, evidenciando a competição entre os envolvidos. Já os valores de desenvolvimento organizacional são orientados por aspectos sociais e psicológicos, tendo foco interacional. Veem o indivíduo como cooperador de funções e resultados pessoais e organizacionais, dando importância ao comportamento autêntico, e o status se torna uma chave para atingir os objetivos organizacionais. No programa de hoje, vimos que o método comportamental deve ser entendido sendo um canal de interações entre ambiente e indivíduo, objetivos e necessidades a serem alcançados de forma mútua. Eu sou Alberto Hidra e agradeço a sua audiência. Boa noite.